Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula aqui no novo formato. E falaremos hoje sobre um assunto que é muito importante e um assunto que vai ser agregador em sua vida estudantil. Que assunto é esse? Acompanhe comigo. Perceba aqui no quadro, anote para que você não se esqueça. Falaremos, a partir de agora, sobre a reconquista da Península Ibérica. Um movimento histórico muito importante, pois vai mudar as relações da Europa. Toda vez que falamos sobre a reconquista da Península Ibérica, precisamos entender, primeiramente, o que foi a Península Ibérica. A Península Ibérica se encontra na região mais a oeste da Europa e, atualmente, temos dois grandes países, dois grandes estados nesse território, a Espanha e Portugal. Então, Moisés, eu posso afirmar que a Península Ibérica é importante porque Portugal se encontra nela? Sim, perfeitamente. Afinal de contas, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. E os nossos irmãos latino-americanos também foram colonizados, não por Portugal, mas pela Espanha. E os dois se encontram na Península Ibérica. Então, a Península Ibérica está na Europa e será muito importante para a história do Brasil. Lembre-se disso. Toda vez que falamos de reconquista, é porque algo foi perdido. Então, no caso da Península Ibérica, nós tivemos uma grande expansão dos domínios muçulmanos durante o século VII, durante o século VIII. Os muçulmanos dominaram toda a Península Arábica, dominaram boa parte da Ásia e fizeram um processo de expansão pelo norte da África até chegar na Península Ibérica. Lembrando que a Península Ibérica é o limite, foi o limite dessa conquista. Eles chegaram até batalhar próximo da França, mas foram derrotados em outras batalhas. Então, a Península Ibérica é o limite da expansão muçulmana e ela ficará nesse território, os muçulmanos ficarão nesse território durante vários séculos. Então, a Guerra de Reconquista é uma guerra para reconquistar este território perdido. Então, nós temos uma Europa cristã que passa a se unir para reconquistar o território da Península Ibérica. Eles vão chamar esse período, inclusive, de cruzadas, viu? Nós estudamos cruzadas há pouco tempo e esse período também é chamado de cruzadas. Os cristãos se autodenominavam cruzados ao lutar contra os muçulmanos, contra os mouros, como eram conhecidos nessa época esses povos. E dessa maneira achavam uma missão sagrada. Eles chamavam os muçulmanos de infiéis, os cristãos europeus que viviam naquele momento, a partir ali do século X aproximadamente. E um outro ponto que devemos destacar é que o islamismo cresceu bastante nessa região. Tivemos muitas pessoas se convertendo à religião islâmica, muitas pessoas que eram muçulmanas e que passaram a conviver com vários outros povos. Afinal de contas, pessoal, você deve lembrar, foram vários séculos, do século VII até o século XV, quando definitivamente serão expulsos os muçulmanos, temos um longo período. E os muçulmanos, cristãos e judeus conviveram durante muito tempo. Inclusive, à medida que os cristãos, os reis cristãos, iam recuperando seus territórios, nós tínhamos a boa convivência e, inclusive, a tolerância religiosa por parte desses reis para com todos os cidadãos. Podiam ser muçulmanos,
judeus ou cristãos. Claro, no momento de combate, de guerra, há uma grande violência. Mas depois que esses combates passavam, eles procuravam harmonizar toda a situação. Então o Islã ibérico, ele desenvolve bastante e ficará por muito tempo. É um processo lento, é um processo gradual de reconquista. Então lembre-se que não é do dia para a noite, nem em poucos anos. Pelo contrário, vai demorar bastante até que os cristãos dominem definitivamente a Península Ibérica. Então nós veremos mais na próxima aula. Estude bastante. Até a próxima, pessoal.